Bom dia, hoje nós começamos um novo tópico, o tópico de escala, escopo e fronteiras verticais. Na nossa aula hoje nós vamos falar sobre escala e escopo. O escala, quando a gente discute essa questão, nós estamos buscando discutir os fatores que fazem com que a firma reduza seu custo em função do nível de operação em que ela atua. Então, a gente sabe que quando você projeta um determinado negócio, você projeta para uma condição ótima de operação, para uma condição de produção, quando você dimensiona o seu sistema de produção. Então, nós dizemos que quando você opera num nível de capacidade muito baixo, você provavelmente está operando fora do ponto de custo mínimo, do ponto ótimo de operação, em termos de eficiência produtiva. E quando você exige muito do sistema produtivo, aumentando demais a produção, você passa a operar com excesso de produção e, novamente, a eficiência da firma ela é perdida. Nós dizemos que nós temos economias de escala ou ganhos de escala quando, na medida em que você aumenta a quantidade produtiva, você reduz o custo unitário de produção. Então, quando você tem uma redução dos custos unitários de produção, na medida em que você aumenta a produção, nós dizemos que você tem ganhos de escala ou economias de escala. Se ao contrário, na medida em que você aumenta o volume de produção, o custo total unitário ele aumenta, nós dizemos que você tem uma deseconomia de escala. Se a gente lembrar de aulas anteriores em que discutimos a função custo, tá, nós vamos entender que o que nós estamos discutindo aqui é os fatores que afastam a produção daquele ponto de custo mínimo, ponto de custo total mínimo. Então, se a curva de custo total médio ela decresce com o aumento da produção, nós vamos dizer que eu tenho economia de escala. Do contrário, se a curva de produção, o custo aumenta na medida em que a produção aumenta, nós dizemos que temos deseconomias de escala. Vamos lembrar então, como eu disse a vocês, ora, essa é a nossa função de custo médio. Na medida em que a gente tem do lado esquerdo dessa curva o custo de produção diminuindo na medida em que a quantidade aumenta, nós temos aí a região de onde você vai ter economias de escala. Na medida que a produção aumenta, o custo total médio cai. Por outro lado, na medida em que a quantidade aumenta, a quantidade produzida aumenta, o custo de produção sobe e nós temos deseconomias de escala. Então, do lado esquerdo, nós vamos ter economias de escala e do lado direito, nós temos as deseconomias de escala e o ideal, então, do ponto de vista de custo de produção, é que a firma opere nessa região do ponto de vista de custo de produção. Afinal de contas, ela foi projetada para ter sua eficiência máxima operando nessa região.
Várias coisas influenciam a capacidade de um negócio, né? Então a gente sabe que quando você opera com grandes sistemas, há uma tendência de que os custos unitários sejam menores. Isso não é uma lei absoluta, mas a expectativa é de que, se você opera com grandes sistemas, o custo unitário, a expectativa é que ele seja, o custo total unitário seja menor, até porque você dilui os custos fixos quando você opera em grandes sistemas. Tá? Então, provavelmente, o custo unitário para transportar pessoas, 300 pessoas, de uma cidade para outra de avião, vai ser menor numa única aeronave grande do que se você dividir em dois grupos e tentar transportar as pessoas em duas aeronaves menores. Então há sempre essa expectativa de que sistemas, grandes sistemas, eles tenham um custo unitário menor. Uma outra coisa que influencia a capacidade da firma são o leque de produtos que ela oferece. Em geral, novamente, eu não posso afirmar que isso será sempre o caso, mas em geral, quando você opera com uma variedade muito grande de produtos e o seu sistema produtivo tem que se adaptar de um determinado produto para outro produto, isso vai fazer com que você tenha perda de capacidade. Isso vai fazer com que você tenha perda de eficiência. Normalmente, quando você trabalha com sistemas em que os produtos são padronizados, você consegue ter ganhos de produtividade e de capacidade. Então, um restaurante, aquilo, ele tem uma capacidade de serviço, de volume de produção, maior do que um restaurante à la carte. Um fast food, ele tem uma capacidade de geração de produto, de volume, maior do que restaurantes que não oferecem produtos padronizados. Uma outra coisa que ajuda na incapacidade são os movimentos de automação. Quando você automatiza um processo, você tende a ter condições de produzir a um nível de capacidade superior. Além disso, os fatores humanos também eles ajudam a firma a produzir mais. Então, se você tem pessoas motivadas, capacitadas, treinadas, essas pessoas elas tendem a produzir mais. Então, o capital humano ele é um fator importante na busca de aumento de produção. Pessoas motivadas, com um bom plano de carreira, com boas oportunidades, pessoas capacitadas, elas tendem a facilitar o aumento de produção. A organização do trabalho também é um fator que apoia o aumento de produção, o aumento de capacidade, o aumento de produtividade. Então, se você planeja adequadamente, se você tem processos bem definidos, você tem garantia de qualidade de produto, você perde menos, você tem menos perdas. Isso faz com que a capacidade da produção ela possa ser ampliada. Além disso, outros fatores que são externos à firma, eles vão afetar a capacidade de produção dela. Então, se você tem alguns fatores institucionais e de legislação que impedem que você aumente a capacidade produtiva num determinado local, porque há restrições ambientais para o limite de capacidade, e isso, por si só, é um fator limitante do volume de produção.
você a discutir a questão da capacidade da firma, você pode fazer uso de um conceito que vocês já devem ter visto em outras disciplinas do curso, o conceito de ponto de equilíbrio que nós vamos discutir aqui. Tá? A ideia do ponto de equilíbrio é uma ideia apenas de referência para a firma, onde você busca definir qual é o nível de produção que igualaria as receitas aos custos totais. Evidentemente, a firma não gostaria de operar nessa condição. O ideal para a firma, a gente já viu no tópico de princípios de microeconomia, que o objetivo da firma é maximizar lucro. O objetivo da firma é maximizar o lucro. A noção de ponto de equilíbrio é apenas uma noção em que se busca dizer o seguinte: qual é o nível mínimo de produção que eu consigo, pelo menos, cobrir meus custos. Então, é uma análise que é feita sobre a capacidade de produção. Lembrando que a firma tem custos fixos, aqueles que não variam com o volume de produção. A firma tem custos variáveis, aqueles que variam com o volume de produção. E os custos totais são a soma dos custos fixos e variáveis. E o nosso objetivo no problema do ponto de equilíbrio é determinar qual a quantidade que eu desejo produzir. Poderia ser também, nessa questão da definição do ponto de equilíbrio, né, você também poderia discutir, bom, qual é o preço que eu deveria cobrar, se você imaginar que a quantidade é fixa, para que eu atingisse o ponto de equilíbrio. Seria uma outra situação, problema, que você poderia resolver com o raciocínio do ponto de equilíbrio. Bom, vamos lá então para a solução de um ponto da questão do ponto de equilíbrio. Vamos, antes disso, perceber que lembrar, aliás, que o custo variável unitário é definido como custo variável total dividido pela quantidade. O preço unitário de venda nós vamos chamar de P, e que a receita total, que nós já vimos anteriormente, é a quantidade que multiplica os preços. Bom, o ponto de equilíbrio, então, vai ser o ponto em que a receita total vai se igualar aos custos totais. Bom, o que a gente tem, então, aqui? Do lado esquerdo, nós temos o custo total. Do lado direito, nós temos a receita total. Do lado direito, a receita total. Do lado esquerdo, o custo total. Então, o ponto de equilíbrio é aquele ponto em que custo total se iguala às receitas totais da firma. Ora, eu posso trabalhar com essa equação. O que eu fiz aqui? Eu passei para o lado direito, eu passei quantidade que multiplica o custo variável unitário. Certo? Então, o que a gente fez? Simplesmente trabalhou aqui com essa equação. Podemos trabalhar mais um pouquinho. Do lado direito da função, a gente pode colocar a quantidade em evidência. E nós vamos ter essa relação. Certo? Custo fixo igual a quantidade que multiplica a diferença de preço menos o custo variável unitário. Isso na situação, tá? Em que situação? No ponto de equilíbrio. Tá? Porque todo o nosso raciocínio está partindo da situação em que custo total é igual a receita total. Então nós vamos ter essa relação que, se a gente trabalhar mais um pouquinho com ela, se a gente trabalhar mais um pouquinho com essa relação, vamos colocar, vamos isolar quantidade, porque é o que eu quero calcular. A gente vai ter que a quantidade no ponto de equilíbrio, ela seria determinada pela divisão do custo fixo pela subtração dos preços dos custos variáveis unitários. Então, essa seria a quantidade que eu deveria produzir para que, no ponto de equilíbrio, tá? Para que eu tivesse a igualdade do custo total com a receita total.
Bom, vamos discutir o problema acrescentando mais um fator. Vamos supor agora que você não queira determinar exatamente o ponto de equilíbrio. O que você quer é que o nível de produção seja um nível de produção tal que você, além de cobrir os custos fixos, você também gere algum tipo de lucro. Então, olha só, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a receita total menos um determinado lucro que eu quero, tá? Um lucro pré-fixado, ou seja, eu não estou mais no problema do ponto de equilíbrio, eu já estou querendo gerar um pouco de lucro que eu vou chamar de L. Então, a receita total menos esse lucro é que está se igualando aqui ao custo total. Então, eu estou igualando receita total menos lucro ao custo total. E se você quiser, olha, se você jogar o lucro para o lado de cá e colocar o custo para cá, você vai ter a nossa expressão que é receita total menos custo total igual a lucro. Tá? Então, em outras palavras, o que essa expressão aqui, vou só colocar de lado aqui para vocês verem, o que essa expressão ela está dizendo é que lucro é igual a receita total menos custo total. É o que essa expressão está dizendo. Bom, então vamos lá. Partindo dessa expressão, eu vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz anteriormente. Olha, eu trouxe o lucro para o lado de cá. Estou dizendo então que eu trouxe o lucro para o lado de cá e ao mesmo tempo eu peguei o termo que tem quantidade e levei para o lado direito. Então eu trouxe o lucro para o lado esquerdo e a quantidade eu levei para o lado direito. O que eu estou tentando fazer? Estou tentando isolar do lado direito os termos em que nós temos quantidades. É o que a gente fez. Do lado direito agora eu tenho os termos multiplicados pela quantidade. E então nós resolvemos, colocando quantidade em evidência e passando esse termo para o lado de lá, a gente tem que a quantidade é o custo fixo mais o lucro dividido pelo preço menos o custo variável unitário. Bom, com isso a gente pode pensar em resolver um problema. Um problema que é o seguinte, vamos imaginar que uma firma ela tem custos fixos de 1 milhão e custos variáveis de 150 por unidade produzida. Então eu estou te dando custo fixo, estou te dando custo variável, o preço médio de venda é 190. Então para cada unidade produzida, ela tem um lucro para cada unidade de R$40 para cada unidade. Então, qual é a produção necessária para proporcionar um lucro mensal de 160 mil? Qual é a produção que gera o ponto de equilíbrio também? Então são duas perguntas. Tá? A primeira pergunta, na verdade, é qual o ponto de equilíbrio? E a segunda pergunta, qual o nível de produção para gerar um lucro de 160 mil? A questão é facilmente resolvida aplicando as expressões que a gente viu anteriormente. Custo fixo dividido por preço menos custo variável. Custo fixo dividido por preço menos custo variável me deu 25 mil e aqui eu tenho o ponto de equilíbrio. E a segunda questão é, olha, e qual é o nível de produção para que eu gere um lucro de 160 mil? Ora, o que a gente percebe? No numerador agora eu vou ter 1 milhão mais 160 mil, 1 milhão 160 mil, dividido pelo mesmo denominador, e o nível de produção para gerar um lucro de 160 mil seria de 29 mil unidades produzidas, e não mais de 25 mil unidades. Então, 25 mil unidades é aquilo que a gente chama de ponto de equilíbrio, 29 mil unidades seria o volume de produção necessário para que o lucro da firma fosse de 160 mil. Bom, dito isso, a gente já viu que a quantidade se relaciona com a quantidade produzida, vai se relacionar com o lucro. E a gente já viu anteriormente também que eu tenho a definição de níveis até mínimos de custos. Né? Bom, vamos fazer mais um exercício. Nesse exercício, é um exercício em que a firma ela quer instalar uma planta e tem 3 locais possíveis, 3 alternativas de instalação da sua planta. Ou na cidade A, ou ela instalar na cidade B, ou ela instalar na cidade C.
As cidades têm custos fixos distintos. Então, a cidade A, por exemplo, é uma cidade, digamos assim, mais afastada de grandes centros, de grandes metrópoles, e o custo fixo dela é menor. Tá? Eu tenho menos custos de terreno. No entanto, eu vou ter mais custos variáveis. Você poderia imaginar, por exemplo, que os custos de transporte vão ser significativos. Então, o custo variável, se eu instalar a fábrica na unidade A, na cidade A, o custo fixo menor, mas um custo variável maior. A cidade B, um custo fixo intermediário, e a cidade C, um custo fixo maior. Por outro lado, os custos variáveis da cidade B são menores do que da cidade A e o da cidade C menores do que a cidade A. Bom, a pergunta é qual cidade a firma escolheria para instalar a sua unidade de produção? E a resposta é: depende. Depende do quê? Depende do nível de produção da firma. Depende do balanço entre custo fixo e custo variável. Essa é a questão. Então, se eu for produzir, intuitivamente a gente pode ver que se eu for produzir pouco, certo? Eu não vou tirar grandes benefícios de cidades que têm custo variável unitário menor. Então, se eu for produzir pouco, talvez seja mais interessante eu operar na cidade que tem custo fixo menor. Agora, se eu for produzir muita quantidade, de repente isso vai fazer com que meus custos variáveis sejam muito grandes. Então, talvez seja melhor eu trabalhar em cidades onde o custo variável seja menor. Essa intuição a gente pode fazer do ponto de vista matemático, né? A gente sabe que o custo total é o custo fixo mais o custo variável unitário, né? Que é o custo variável unitário, vezes a quantidade produzida. Então, o que nós temos aqui é um coeficiente linear e um coeficiente angular de uma reta. Isso é uma função do tipo y igual a mais b que multiplica x, é uma equação de uma reta. Sendo que cada uma das três retas elas têm parâmetros distintos. A cidade A tem um coeficiente linear menor e um coeficiente angular maior. O coeficiente angular é o custo variável unitário. A cidade B tem um custo fixo intermediário e uma inclinação intermediária. A cidade C tem a menor inclinação e tem o maior coeficiente linear. Então, o que a gente vê? Que para níveis menores de produção, a cidade A tem um menor custo total. Então, a cidade A tem o menor custo total das três. Para níveis intermediários de produção, a cidade B é que tem o menor custo total. E para grandes volumes de produção, a cidade C é que tem o menor custo total. Então, a escolha da cidade depende do nível de produção que você vai operar. Se você quiser determinar aqueles níveis que estão apresentados no gráfico anterior, basta você igualar as equações da cidade A e B, né? De um lado você vai ter uma cidade A, aqui a cidade B. Quando você iguala as duas e resolve para a quantidade, você vê o seguinte, que para produção abaixo de 4.615 unidades, a cidade A seria a cidade escolhida. Para uma produção, se você igualar B e C, você encontra 10.000 unidades. Se você igualar A e C, você encontra 5.714 unidades. Então, se você substituir, esses valores representam esses pontos de interseção. Representam os pontos de interseção. Então, na verdade, os pontos que interessam para a gente são esses dois pontos aqui apenas. O outro ponto nem é importante. Então, para nível de produção baixo, eu vou operar com essa cidade. Até nós vimos 4.615, certo? E para níveis de produção acima de 10.000 unidades, eu vou operar com a cidade C.
Olha lá, 4.615. Abaixo eu de 4.615 cidade A, para até 10.000 a cidade B. Eu não precisei dessa informação, porque aqui eu estou com níveis de custos maiores, nem precisei desse ponto. E acima de 10.000 unidades, a cidade C seria a cidade escolhida. Então aí vocês percebem o problema a questão da economia de escala na definição, é um exemplo, né, na definição do local de instalação da sua fábrica. Então você tem aí as três escolhas que dependem, evidentemente, do nível de produção requerido. Bom, vamos agora para outro tema, a economia de escopo. Na economia de escopo, a ideia é que você, com a economia de escopo, você consiga trabalhar com um custo total, trabalhando com mais de um produto, uma variedade de produtos. Se você conseguir fazer, e você precisa trabalhar com mais de um produto, se seu custo total na mesma fábrica for menor do que o custo total de fábricas isoladas, a soma dos custos totais de fábricas isoladas, se isso acontecer, você tem uma economia de escopo. Então, a economia de escopo ela ocorre quando, produzindo na mesma unidade, seu custo total é menor do que se você fosse produzir em unidades separadas. Situações de economia de escopo são situações bem comuns. Então, quando você tem, por exemplo, um determinado sistema que pode servir a dois subsistemas, tá? Um sistema de geração de energia que pode, se tiver numa única planta, ele pode servir aos dois subsistemas. É melhor do que eu ter dois sistemas isolados. Então, isso é uma situação que vai permitir economia de escopo. Se você tem capacidade ociosa de produção numa determinada unidade, você pode usar aquela capacidade ociosa para produzir outro produto. Quando tem complementariedade tecnológica entre os dois produtos, você no mesmo sistema de produção, você consegue integrar as duas produções dos dois produtos distintos, porque há uma certa similaridade e você consegue tirar proveito dessa similaridade em um mesmo sistema. Então, essas situações são situações que permitem com que você tenha um custo reduzido operando num único sistema. Bom, a gente falou aqui de economia de escala, economia de escopo, e o gestor ele tem que tomar decisões, certo? Sobre mudança do nível de produção, a realização de investimentos num negócio, a entrada em novos negócios. Então, existem algumas ferramentas que tentam apoiar os gestores na tomada de decisão. Uma delas é a ferramenta da matriz BCG, que ela procura avaliar os negócios com base em dois critérios. A perspectiva que esse negócio tem em termos de crescimento de vendas num eixo, nós estamos vendo aí no eixo horizontal, no eixo vertical, desculpa, o crescimento de vendas, e no eixo horizontal a gente tem a participação da firma nesse mercado. Então, se a participação da firma no mercado é elevada, eu estou nesse quadrante a perspectiva de crescimento de vendas também é alta, imagine, eu já sou um grande player no mercado e esse mercado está em crescimento. Então eu tenho um estímulo para aumentar a minha produção. Porque perceba, o custo não é o único referencial que eu tenho para a tomada de decisão de ampliação da capacidade. Tá? Apesar da que a gente está discutindo aqui a questão da economia de escala e como ela pode proporcionar benefícios em termos de redução de custos, eu tenho que entender também que na medida em que eu começo a ampliar muito a minha escala, eu começo a correr mais riscos. Se eu tiver uma grande mudança tecnológica e eu coloquei um volume muito grande de recursos ali, eu estou correndo riscos. Ora, esses riscos, o que a matriz BCG tenta mostrar, é que se é um negócio onde eu já tenho um market share, eu tenho uma presença de mercado legal, e é um negócio que tem perspectiva de crescimento de vendas,
esse é um negócio legal e importante para que eu continue investindo. Essa é a ideia. Eles virão recomendações a partir da análise do posicionamento do negócio na matriz BCG. Por outro lado, se a minha participação é grande, mas a perspectiva do negócio, de crescimento do negócio não é muito boa, a gente tem aquilo que o pessoal chama de vaca leiteira, né? Olha, eu estou presente nesse mercado, eu faturo nesse mercado, eu tenho uma grande participação, mas eu tenho dúvidas sobre a perspectiva de crescimento, de vendas daquele produto. Aquele produto, de repente, pode ser que ele já esteja num nível do ciclo de vida mais avançado. Então, talvez não seja muito interessante eu fazer grandes investimentos. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter. Eu vou manter por quê? Porque ele ainda é um negócio gerador de caixa. Então, a gente chama aquilo de vaca leiteira, um negócio que me gera caixa, está gerando caixa. Por outro lado, se minha participação de mercado for baixa e se o crescimento de vendas também é baixo, ou seja, não é uma coisa que tem grande perspectiva de crescimento e eu nem tenho grandes participações de mercado, então é melhor eu abandonar esse tipo de negócio e não tentar incluí-lo no escopo dos meus negócios. Por outro lado, se a minha participação de mercado é baixa e mais é um negócio que tem perspectiva de crescimento de venda, a gente aquilo que na matriz do BCG é classificado como um ponto de interrogação, certo? Eu não sei, eu tenho que estudar bastante esse negócio para ver se vale a pena o investimento. Então aí vem as recomendações. Negócios considerados estrela devem ser reforçados. Negócios considerados porcaria eles devem ser vendidos. As vacas leiteiras, tá, elas são fonte de geração de caixa. E os pontos de interrogação, eles precisam ser avaliados com critério para que você não acabe tendo alguma experiência negativa. Então a ideia é que você avalie esse negócio com bastante cuidado. Ok? Vamos então. Do mesmo jeito que tem a matriz BCG, né, tem a matriz GE McKinsey, mas o conceito é o mesmo. O conceito basicamente é só que na matriz GE McKinsey você tem nos eixos outras perspectivas de análise. Então você, ao invés de pensar apenas no crescimento de vendas, você avalia a atratividade da área de negócio. Às vezes é uma área que ela é integrada com as coisas que você já faz e que estrategicamente você tem interesse. Então você tem que ver a atratividade do negócio relacionada com a posição competitiva da empresa, o market share do negócio. E aí a abordagem é a mesma, a gente mudou apenas os critérios que você vai escolher para colocar nos eixos de análise. Bom, um outro conceito importante dentro dessa ideia de economias de escala, escopo, é a noção da curva de aprendizagem. Na medida em que você produz mais de um determinado negócio, não em termos no mesmo ano, mas à medida que você acumula experiência, na medida que você repete aquele ciclo de produção no seu sistema produtivo, na medida em que você vai aprendendo, você vai reduzindo erros, você vai otimizando negócios e aí você vai reduzindo os custos unitários. Essa é a ideia de curva de aprendizagem. Então, a curva de aprendizagem normalmente ela é apresentada ou em função do tempo que você tem no mercado com aquele produto, ou em função da quantidade acumulada de produção. E aí você vê que o seu custo unitário ele vai caindo. Um exemplo recente que eu vi de curva de aprendizagem é o que está acontecendo no mercado de energia solar, onde você, na medida em que o tempo está passando, né, as firmas estão produzindo mais e mais painéis solares, elas estão aprendendo, a tecnologia está evoluindo, e aí você tem uma curva de aprendizagem e onde o custo unitário de produção ele segue caindo ao longo do tempo. Bom, enfim, essa foi a nossa primeira aula do nosso tópico de
do nosso novo tópico e vamos nos encontrar então no nosso próximo, na nossa próxima aula. Um grande abraço.